Boa tarde, pais. Boa tarde, alunos do 9º ano do colégio atual. Infelizmente, a grande maioria dos alunos não está fazendo as atividades. Infelizmente, estão dizendo que está tendo dificuldade, mas eu não estou vendo visualizações nos vídeos. Principalmente os vídeos de correções, é uma ou duas quando tem, certa visualização. Terceiro lugar, a prova está muito próxima. Essa eu acredito que é a última aula. Quer dizer, a última aula não, depois dessa ainda vai ter uma aula de revisão. E aí a prova. Explicando a vocês que se vocês não tentarem, não tirarem as dúvidas, a dificuldade vai ser muito grande. E uma outra explicação. Essas atividades, elas são todas para nota. Ó, preste atenção. Uma nota é a da prova, a outra nota das atividades. E aí se tira a média. Agora eu pergunto, muitos dos alunos não estão fazendo as atividades. Então a nota das atividades, se não me entregarem até antes da prova, até a semana que vem no máximo, né? Se não entregarem, a nota das atividades vai ser 0, pessoal. Aí a nota da prova quer dizer que eu vou ter que... A nota que tirar da prova vai ter que dividir no meio. Então, quem não está fazendo atividade, mesmo que tire 10 na prova, vai perder, porque 10 dividido por 2 dá 5, certo? Então, tenham consciência e façam as atividades. Elas são para a nota. Quem não faz nenhuma atividade, como são muitos, não vai ter nota nenhuma. Entenderam? Então, tudo bem. É a última vez do conselho. Agora vamos para o trabalho. Eu fiz um vídeo bem pequeno, de apenas uma questão, para ver se empolgam, assistem e veem que não é difícil e começam a fazer. Tudo bem, ó. O que é que a gente está estudando? Função. Função é o quê? É a f de x é igual a x mais b, certo? Onde a é o coeficiente, x a variável e b a constante, o termo independente. O que é uma função crescente? É quando esse a aqui da função é maior do que zero. Quando é decrescente? Quando esse a é menor do que zero. Então, vamos aqui, ó, só ligeirinho. F de x igual a 2x mais 1. Ó, o a é aqui, ó. O a é maior do que zero, se é maior do que zero, é crescente. Agora vamos para essa função aqui, ó. F de x igual a menos 4x mais 5. Ó, quem é o a aqui? Menos 4, né? O a é menos 4. O a é o coeficiente. Ele é menor do que zero? É. Menos 4 é menor do que zero. Então, é uma função decrescente, certo? O gráfico de uma função crescente é assim, a reta, e da função decrescente é assim, tá certo? Vamos lá. E desenhar o gráfico da função. É só essas coisas aí que você precisa fazer. Desenhar o gráfico da função. O gráfico da função a gente tem que passar duas retas perpendiculares, que são essas retas que fazem ângulo de 90 graus. Do lado direito do x são os números positivos, do lado esquerdo os números negativos. A parte de cima do y, que é o eixo das ordenadas, é a parte positiva, os números positivos, e abaixo o número negativo. Desenhe esse gráfico em função do exercício. Agora vamos lá, ó. Olha o exercício que é. O proprietário de um supermercado, para se deslocar ao seu fornecedor, ele paga um frete de R$300. Então, tanto faz ele ir lá buscar 1.000 quilos como 2.000 quilos, ele vai pagar R$300. O preço do cereal que ele deseja comprar está sendo vendido a R$6 o quilo. Aí não. Aí, se ele for comprar 1.000 quilos, é um preço, e se ele for comprar 2.000 quilos, é outro preço,
certo? Calcule o valor que ele deve gastar para uma compra de 300 quilos e para uma compra de 500 quilos, certo? Determine a lei que rege essa função. Ó, qual é a lei que rege essa função? Se ele for comprar 1.000 quilos ou 2.000 quilos, ele paga os 300. Então, aqui é o constante. Agora, a quantidade que ele for comprar, o preço a gente sabe que é R$6. Agora, a quantidade varia. Pode ser 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos, 500 quilos. Então, qual é a lei que rege essa função? F de x é igual a 6x, o preço de 6 vezes a quantidade. Função tem essa relação de grandeza, relação entre duas grandezas, preço vezes quantidade, no caso, mais os R$300 que é a constante, certo? A lei que rege essa função é essa. Agora, ele quer saber o que mais? Se essa função é crescente ou se é decrescente. O 6 é maior ou é menor do que zero? O 6 é maior do que zero. Então, se é maior do que zero, é uma função crescente. Determinar também o y igual a zero e o x igual a zero. Vamos lá, ó. Eu já expliquei a vocês o seguinte, ó. Para igualar a função o y a zero, é simplesmente a gente pega a função 6x mais 300 iguala a zero, certo? Aí vamos lá. Como é que faz? Onde tem números, vai para o lado direito. Então, 6x vai ser igual a 0 menos 300. Mudou de lado, mudou de sinal, certo? Então, 6x menos 300. O que é que acontece aqui? O x vai ser igual, está 6 vezes x. Então, o 6 muda de lado, muda de sinal também. X vai ser igual a menos 300 dividido por 6. Vamos lá. Quanto é que dá 300 por 6? 300 por 6 dá 50. E menos com mais dá menos. Certo? Então, x é igual a quem? A 0,50. Vamos para aqui. O que é que acontece? Ó? Quando o y for 0, o x é menos 50. E quando o x for 0, é apenas substituir o 0, ó. Substitui o 0 na função. 6 vezes 0, 0. 0 mais 300, 300. Então, quando o x é 0, o y é 300. Quais são os pontos que eu tenho? O menor ponto é menos 50 no x e o maior é 300 no y. Eu fiz o gráfico e procurei fazer o gráfico com divisores de 100. Ó, 100, 200, 300, 100, 200, 300. A dica é essa. Procure um número, mas aqui eu usei uma escala de 1 para 100. 1 centímetro vale 100. A cada 1 centímetro, 100 unidades. Certo? Então, aqui, ó. Quais são as coordenadas que eu tenho? Para x igual a 0, para x igual a 0, y é 300. Certo? Qual é a outra coordenada? Para y igual a 0, para y igual a 0, x é menos 50. Prestando atenção que o menos 50 está do lado esquerdo, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Coloquei o pontinho aqui e tracei os dois pontos da reta. Botei o esquadro e tracei os dois pontos da reta. Tá certo? Pronto. Agora, ó, para vocês entenderem mais ainda, para ter uma explicação melhor. Ó, eu tracei o f de 300. Eu não preciso de dois pontos, f de 300.
6 vezes 300 dá 1.800. 1.800 mais 300 dá 2.100, certo? Então, para x igual a 300, y é 2.100, certo? Coordenadas. Para x, para x igual a 300, y é 2.100. E agora a f de 500. 6 vezes 500, 3.000. 3.000 mais 300, 3.300. E para x igual a 500, y é 3.300. Poderia ter sido feito assim também, ó. X e y. Para x igual a 300, y 2.100. E para x igual a 500, y 3.300. Nesse caso aqui, ó, eu usei para cada 1 centímetro 300 unidades, que são múltiplos, ó. 3 vezes 8, 21. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 5, 37. Não, é múltiplo de 3. 11 vezes 3, 33. 3.300. Ó, aqui 11 centímetros para cima. Para baixo eu só botei 3, porque não ia nem precisar. E aqui vem, ó. Vamos lá, ó. Para x igual a 300. Para x igual a 300. Y é 2.100, ó. Para x igual a 300, y é 2.100. E para x igual a 500, eu botei aqui antes do 600. Para x igual a 500, y é 3.300. Encontrei esses dois pontos e agora é só passar, ó. Só passar. Certo? Agora, quer ver uma parte interessante daí? Tracei a reta. Quer ver uma parte interessante? Se vocês prestarem atenção, aqui é mais ou menos em menos 50, que é onde a reta atravessa o gráfico do x, é onde o y é igual a zero, certo? Aqui dá mais ou menos menos 50, tá bom? O assunto é simples, não é difícil. O que precisa é perder o medo. E o que precisa mais ainda é não achar que não sabe. Esqueça esse negócio, não sei. Não sei é só para ninguém. Ninguém tem esse não sei. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Só precisa de boa vontade. Qualquer pessoa aprende qualquer coisa. Agora, ninguém aprende só olhando. Eu já falei para vocês na sala de aula que para aprender alguma coisa tem que fazer. Pode até fazer errado. Faz errado, manda para mim que eu digo onde está o erro e se conserta. Agora, só fazer, só não fazer, não resolve. Entenderam? Lembrem-se que as atividades valem nota. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Tá certo? Tentem fazer. Se não conseguirem, manda uma foto para mim que eu digo onde é que está o erro. Valeu, boa tarde.